como podemos refletir a luz de Cristo neste mundo? Isso e muito mais você vai ver a partir de agora. A Classe dos Professores está começando. Querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos ao Classe dos Professores. Você já sabe, né? A sua lição em qualquer hora e lugar. E nós já estamos na lição 5 e juntos vamos estudar a Palavra de Deus através desse guia chamado Lição da Escola Sabatina. Se você não tem ainda, cpb.com.br, vai lá e compra a sua lição, faça a sua assinatura e vamos juntos nessa jornada de estudos. Eu tenho aqui convidados muito especiais que vão participar com a gente hoje do estudo dessa lição. Do meu lado aqui está o Rômel, lá da Igreja Central de Brasília. Obrigado por sua presença, Rômel. É um prazer. Ao lado do Rômel tem um Vanderlei ali, que é lá da Igreja de Águas Claras. Obrigado por sua companhia, Vanderlei. Obrigado. E ao lado do Vanderlei está ali a Geni. Obrigado, Geni, por nos receber aqui na tua casa, né, na Igreja do Lago Sul. Sou eu quem agradece. Olha só, a lição é maravilhosa, mas antes de estudarmos a lição, o convite é o seguinte, gente, você já sabe, clicar aí nesse joinha, no like, compartilhar essa mensagem. Se você não tiver inscrito ainda, se inscreva no canal, ok? Pessoal, vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo? Rômel, que tal você orar para a gente? Claro, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez para aprendermos mais sobre a Tua Palavra, avançando nesse estudo tão abençoado que tanto tem nos edificado, ó Deus. Continua conosco, que o Teu Santo Espírito nos guie e nos ilumine. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha só, a lição ela sempre traz um verso, né, que a gente chama, alguns chamam de verso áureo, outros de verso para memorizar, né? Bom, o texto de hoje está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15, diz o seguinte: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Olha que mensagem bonita e poderosa, né? E falando, né, no verso para memorizar, a lição também traz uma imagem bem interessante. E vocês têm aí a imagem, né, na mão de vocês. E aqui, você que está em casa, você consegue acompanhar a imagem aqui no visor de vocês, ok? Gente, essa imagem ela não foi colocada aí por acaso, né? Foi pensada, foi planejada, foi criada para poder transmitir uma mensagem. Eu queria perguntar para vocês, o que veio à mente de vocês quando vocês olharam essa imagem? A lâmpadazinha traz aquela ideia da boa ideia, né? E dentro dela tem uma cruz, então a gente percebe que seguir a Cristo sempre é uma boa ideia. É um bom caminho, o melhor caminho. Maravilha. Muito bem. Eu estou vendo aqui, né, que o cristão, quando ele tem em suas mãos a certeza da cruz de Cristo, é dela que vem a iluminação para nós, né? É bem interessante, os teólogos sabem disso, que inspiração tem os profetas. Nós temos iluminação, é o Espírito Santo quem nos ilumina para compreendermos a palavra de Deus. E um cristão que tem a palavra de Deus, que tem na cruz a sua doutrina, ele ilumina os demais. Essa iluminação vem para o seu coração e espalha aos demais. É tão bom quando até tem gente que fala assim, como é bom você se relacionar com pessoas iluminadas, né? O cristão, ele é um iluminado, ele tem a iluminação de Deus e ele tem o dever de levar essa luz. O pastor Bulhon conta a história de um fiozinho de luz que ele queria conhecer as trevas. E ele falou para a mãe dele, eu quero conhecer as trevas. E a sua mãe falou, eu vou te levar para as cavernas mais escuras do planeta. E foi, quando voltou, ele não encontrou as trevas. Ele falou, mamãe, você me enganou porque eu não encontrei as trevas. Ele falou, filhinho, você é bobinho, né? Na verdade, nós somos luz. Onde o cristão chega com luz, as trevas desaparecem. Então, isso que é. Aqui o autor, o Jairo Ostenberg, da Casa Publicadora, ele ilustrou, né, que a cruz de Cristo ilumina o nosso coração e nós refletimos essa cruz também às demais pessoas ao nosso redor. Que legal, Geni. Então, olhando as outras pessoas que seguem a Jesus, que é o nosso líder, tem um coração também brilhante. Então, essa palavra, além de inspiradora, iluminada, ela é transformadora. Ela transforma os corações. Que legal. Mas tem corações que não são iluminados também, né? Tem também. Bom, a gente vai estudar bastante agora e nós vamos aprender na lição dessa semana como que a gente pode brilhar por Cristo. O Dr. Vanderlei, na lição de domingo, começa falando sobre obediência, depois fala da graça, da fé, das obras. A gente sabe mesmo que a salvação ela é única e exclusivamente por meio da graça.
Mas vem cá, como que tudo isso se relaciona nesse processo de salvação? Inclusive, comenta para a gente também o que Paulo quis dizer naquilo lá que ele escreveu, desenvolvam a sua salvação. Então, isso daqui é algo bem interessante, a responsabilidade individual que nós temos como cristãos, né? Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, a gente só relembrando que estamos estudando Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, são as 4 cartas de Paulo, chamadas de cartas do cárcere. Ele escreveu quando estava preso. Ele fala muito da alegria, da gratidão, da fé, do amor. E aqui em Filipenses, no capítulo 2, versos 12 e 13, ainda na versão Nova Almeida atualizada, em Filipenses, ele diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Ou seja, não dependa, não terceirize a sua salvação para o líder espiritual da tua igreja, para o padre, para o rabino, para o pastor. O apóstolo Paulo está colocando a responsabilidade em nós aqui. Desenvolvam a sua... E é interessante que ele vem falando no verso 13, porque Deus, ele fala, Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. E ele fala isso, quando você lê, por exemplo, Efésios, esse texto de Efésios é tremendo, Efésios capítulo 3, verso 20, olha o que diz a palavra de Deus. Ora, o apóstolo Paulo falando agora aos Efésios, ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha só, Deus faz as coisas, mas Ele utiliza as nossas mãos. O poder que opera em nós. Até há uma ilustração que as pessoas usam em sermões, né? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, estavam reconstruindo a Alemanha, aí uma das igrejas que foi bombardeada tinha uma imagem de Jesus e o artista, ao reconstituir aquela imagem, deixou ela sem as 2 mãos. E falou, mas você não vai reconstruir as mãos? Ele falou, não, porque esse Jesus aqui, ele não tem mãos. As mãos de Jesus são as mãos do cristão. Então, há pessoas a serem ajudadas. Deus não vai mandar um anjo lá do céu para ajudar, ele vai usar cada um de nós. A nossa salvação precisa ser desenvolvida, mas não vai vir, não é um milagre que vai acontecer. Você também, Deus deu inteligência, capacidade para nós. É verdade que aquele texto maravilhoso, que a lição também fala na parte de segunda-feira, de Efésios capítulo 2, que é tremendo, né? Verso 8, diz assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então veja só, sim, nós somos salvos, não pela fé, mediante a fé, né? É um meio. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas aí eu não vou fazer nada? Não. Nós precisamos fazer algo. A epístola de Tiago, por exemplo, que Martinho Lutero achava que não deveria estar na Bíblia, porque Tiago fala, você tem fé, mas me mostra a tua fé pelas obras. Aí o Martinho Lutero fala, não, você é salvo só pela fé. E você não vai fazer nada, o Tiago diz. Não, você tem que fazer alguma coisa. Então, é essa responsabilidade que aqui está na lição de segunda-feira, desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Deus deu inteligência, capacidade, Deus deu todas as ferramentas para cada um de nós desenvolvermos também. É lógico que quem nos salva é Deus, quem nos salva é a graça, quem nos salva é Cristo, mas nós, os cristãos, temos algo a realizar, sim, na nossa salvação. No mínimo, viver como salvo, né? Exatamente. O Romeu, passando para a parte de segunda-feira, qual que é a importância de ser alunos do mundo e como que a gente pode fazer para ser, de fato, essa luz? Pois é, aqui é a evolução do raciocínio, né? A gente entra agora no fruto da salvação, né? A gente se torna luz no mundo que está em constante escuridão. E aí um ponto-chave aqui que a lição traz para a gente refletir é sobre a influência que muitas vezes a gente pode receber ou a gente pode exercer. Né? Então, o termo influencer hoje está muito em voga, né? Fulano é um influencer digital, né? E tal. Então, assim, nós precisamos ser influencers mais do que influenciados.
Nós precisamos ter uma atitude ativa diante de um mundo escuro, como luz mesmo, de verdade, iluminarmos, ao invés de sermos influenciados pelas coisas que o mundo quer nos desviar dos princípios bíblicos, né? E nós olhamos muitas vezes também a necessidade de entender esse paradoxo, porque apesar da gente precisar resistir a essas influências que o mundo tenta colocar sobre nós, ao exercermos essa influência no mundo, a gente tem que estar misturado no meio, né? Aquela ideia do sal fora do saleiro, né? De nós estarmos indo até os lugares e levando essa luz, e não sermos apenas uma luz num ambiente já iluminado. Por isso que a igreja sempre tem os seus projetos, tem os seus momentos na rua, na casa das pessoas, e convidando e fazendo as coisas, ministérios que atuam em várias frentes e várias atividades, né? Porque nós precisamos realmente espalhar essa mensagem para que possamos alcançar as pessoas. Então a ideia não é simplesmente de ser uma luz que foge das trevas, mas como é a história que o Dr. Vanderlei falou bem no começo, é a luz mesmo que vai até onde as trevas estão mais intensas, porque é lá que precisa mais dessa luz. Isso, tanta gente precisando pelo menos enxergar o caminho. Exatamente. Né? Sem luz, como fazer isso, né? E nós podemos ajudar nisso. Nós podemos ajudar nisso. Você pode ajudar nisso. Geni, o que significa ser um sacrifício vivo? Como está escrito lá na lição de terça-feira, o que significa ser um sacrifício vivo e como essa entrega total se relaciona com o exemplo de Cristo e a missão também de compartilhar a fé? No Antigo Testamento, os sacrifícios eram feitos através de animais mortos. Eles eram oferecidos para expiar os pecados. O que Paulo traz, ele inverte a ideia. Não mais algo morto, mas você mesmo, vivo, entregue continuamente a Deus. O que é esse sacrifício vivo, né? É a entrega total da vida, seu corpo. Se você entrega a sua vida a Jesus, você vai cuidar do seu corpo através das suas ações, dos seus hábitos, também do seu tempo. A entrega da sua mente, seus pensamentos e seus valores vão estar de acordo com os moldes de Deus e também através da vontade. Os seus propósitos e os seus sonhos vão estar também alinhados com essa mensagem tão poderosa que nós tanto estudamos. Não é uma morte em si, mas é uma transformação, é viver de acordo com a vontade de Deus, não com os padrões desse mundo. É ter a vida como testemunho. Se as pessoas não veem em você a diferença por você seguir a Jesus, se o seu padrão está de acordo com o mundo, então não está adiantando, não houve essa transformação. Você vai demonstrar isso também através de serviço aos outros, doar tempo, doar a si mesmo, doar o seu tempo, o seu talento, e também atos de compaixão, como alimentar quem tem fome, visitar quem está preso, olhar com simpatia quem está sofrendo, com empatia, né? Essa palavra é tão dita hoje. Então, quando você viver de acordo com tudo isso, a sua palavra vai ter poder. Porque se você vive de acordo, você não vai precisar de falar muito. Os seus atos vão falar por você. Legal. E sabe quem está fazendo também muito disso? Quem está ajudando a compartilhar a mensagem? Esse vídeo aqui mesmo, olha só, a plataforma, ela entende como material relevante quando ela percebe aqui a quantidade de comentários, de joinhas, entendeu? De compartilhamento. Então, tem pessoas que estão fazendo isso, estão trabalhando em prol disso também, como é o exemplo aqui da Meire Cardoso, de Carapicuíba, São Paulo, da Marta Elaine, que está lá na Califórnia acompanhando a gente. Olha só que legal. Pessoas que estão trabalhando, que estão distribuindo luz para este mundo, né? E continue fazendo isso, continue nos acompanhando e transmitindo essa mensagem para outras pessoas também. E aí, Vanderlei, entrando na lição de quarta-feira, qual que é o papel das provações no desenvolvimento das virtudes e na distinção de um verdadeiro cristão? Comenta para a gente. Muito bem, na quarta-feira o título é Caráter Provado. E aí a gente vê o papel que Timóteo, esse jovem, teve, né? Timóteo era filho de Eunice, cuja avó era Loide, né? E eram judeus, e possivelmente o pai de Timóteo não era judeu. E quando você abre aqui a epístola de Filipenses, no capítulo 1, a carta é endereçada aos filipenses, mas diz assim, Paulo e Timóteo. Então, Timóteo também é um dos autores da epístola aos Filipenses.
No capítulo 2, no verso 19, olha o que Paulo escreve. Ele diz assim, ó, para os filipenses: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. É um mundo que, né, de 2000 anos atrás não era como hoje, que você manda um zap e uma pessoa está lá no Japão te responde no minuto seguinte, né, na sequência. Naquele tempo, Paulo queria enviar Timóteo para que Timóteo trouxesse notícias, e ele continua no verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. Então veja só, Paulo tinha um amor especial, né, por esse jovem que era conhecido também como um evangelista e que passou por dificuldades. Aqui a lição está falando das provações. O que é o caráter, né? Alguém já disse com muita propriedade que o caráter é aquilo que eu sou no escuro. O caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Uma coisa é você estar diante do palco, do espetáculo, todo mundo assistindo. Outra coisa é você sozinho. Como é que você age? Né? Então, Timóteo, ele era uma pessoa que passou por dificuldades. Ellen White, ela diz que as dificuldades da vida são funcionárias de Deus, são obreiras de Deus para remover do nosso caráter as imperfeições. Então, as pessoas que lutaram, é verdade que eu não estou aqui elogiando, né, o sofrimento, né, e celebrando o sofrimento, mas com frequência você vê pessoas que sofreram, elas têm o caráter provado. Uma vez eu estava num avião indo para uma audiência, sou advogado da Igreja Adventista, estava indo para uma audiência em Manaus. E sentei ao lado de uma pessoa que era um juiz de direito, e ele falou: você é advogado da Igreja Adventista? Eu nunca entrei na Igreja Adventista, ele disse, nunca, mas eu conheço um adventista. Essa igreja deve ser muito boa, porque essa pessoa que eu conheço, ele já foi preso porque ele não trabalhava os sábados. Eu trabalhava com ele na polícia militar. Eu era também um policial militar, depois eu prestei concurso e me tornei um juiz de direito. E esse colega meu na polícia militar, ele foi preso porque ele não trabalhava de sábado. Agora, é a pessoa mais honesta que eu conheci na polícia militar. Era um companheiro, uma pessoa tremenda. Então veja só, é maravilhoso você ver isso quando uma pessoa, quando alguém testemunha a respeito de um cristão. O caráter provado, uma pessoa que a despeito das plateias do mundo, e as pessoas buscam os aplausos do mundo, mas o que é você quando você está só? Esse é o caráter. Eu lembrei de uma ilustração que uma pessoa estava dirigindo o seu carro à noite, né, passou por um semáforo, estava no vermelho, mas à noite, de tudo escuro, passou direto. Um guarda de trânsito foi atrás dele, né, e aí perguntou: vem cá, você não viu o semáforo lá vermelho que você passou? Ele: não, o semáforo eu vi, eu não vi que você estava me vendo. Passei. Mas, Romeu, eu queria aproveitar também, na mesma linha aí do pensamento que o Dr. Vanderlei estava desenvolvendo, para a gente passar para a edição de quinta-feira. Lá fala sobre o tal do Epafrodito. Epafrodito. Olha que nome bonito. Nome Gente, uma lindo, sugestão né? aí para quem está aí esperando algum bebê, um nome bem sugestivo. Gente, olha só. Qual foi o motivo central que Paulo exortou para que esse Epafrodito fosse recebido com honra? Pois é, a lição aqui na quinta-feira vai descrevendo a história do nosso amigo Epafrodito, né? Primeiro que o nome dele já não ajuda, ainda faz referência a uma deusa grega, né, chamada Afrodite, que era a deusa do amor e tal. Então a gente tem subentende-se que ele veio de um contexto pagão, mas se tornou um grande líder dentro do cristianismo, né? Era um homem de confiança de Paulo. Paulo conta aqui vários detalhes, mas eu queria me ater aqui ao exemplo que vem passando aqui para nós, né? A gente vê que é uma história fabulosa, maravilhosa de discipulado, porque esse homem veio de um contexto externo ao cristianismo,
ele se ambientou, ele se tornou um servo, né, ajudando a Paulo em várias necessidades e tal, e aí Paulo coloca numa posição de maior responsabilidade, de até certa liderança, né, e a gente vê um princípio aqui muito, muito importante da liderança de Paulo durante esses contextos tão difíceis que ele vivia, estando preso, com as dificuldades da igreja em perseguição, com as influências culturais e sociais, tudo negativo, né? Mas Paulo é um otimista assim até o final, né? Tudo que você vai lendo, ele tem um otimismo profundo sobre o andamento das coisas da igreja, sobre o futuro, sobre as coisas que vêm pela frente e sobre as pessoas, né? Eu gosto muito de Timóteo, que foi falado aqui, prego muito sobre Timóteo, porque falo muito para públicos jovens, eventos de jovens, adolescentes e tal. E essa confiança de Paulo nos discípulos que ele foi fazendo e nas lideranças que ele foi espalhando pelo início da igreja cristã, isso foi chave para esse crescimento e esse avanço da igreja, mesmo num contexto muito negativo. Então são lições de liderança que a gente precisa olhar de uma forma bem, bem detalhada assim, e aprender para hoje, né? A gente está falando aqui sobre espalhar luz, sobre brilhar em lugares em trevas e tal, e preparar pessoas para isso, viver esse processo de discipulado, né? E de enviarmos pessoas treinadas e preparadas e tal, é muito importante. E essa história do Epafrodito, apesar desse nome tão ruim, nos inspira bastante sobre isso, de que Deus levanta pessoas para fazer grandes coisas no seu reino. Gente, eu tava brincando, viu? Não É, era não leva a sugestão sério, não, não. viu? Não leva Pode a ser não pro sério. cachorro, né? Para cachorro pode ser legal. Ô, Geni, pega tudo isso que foi falado aqui, faz um fechamento legal aí e deixa uma mensagem pro pessoal que está nos assistindo. Como o Romeu citou na lição de segunda-feira, se não me engano, nós vivemos a era dos influencers. Tem influencer para ensinar você a se vestir, você falar, você comer. E o interessante de tudo isso é que, assim, uma coisa que é válida hoje, amanhã você não tem garantia se ela vai valer. O que uma mulher elegante não pode fazer hoje, talvez amanhã ela possa fazer, de acordo com esses influencers. E até a ciência. Eu vejo que coisas que eu fiz quando eu fui mãe, agora já não são mais válidas para minha neta que tem 1 ano, a minha filha já faz diferente. Então, assim, tudo muda, menos essa daqui, a palavra de Deus. Essa não muda, então ela é a nossa força, a nossa fonte, né, inspiradora, além da oração, que a gente tem que buscar a Deus, é na palavra dele que a gente vai conhecê-lo, né. Quando Paulo fala de ceder às exigências do mundo, ou sujeitar aos costumes mundanos, ele está destacando atitudes e comportamentos que contrariam a identidade e os valores do reino de Deus. E geralmente isso aparece de 2 jeitos, no individual e no coletivo, que é a igreja. O doutor Vanderlei disse um lindo testemunho. Eu, como professora, eu gosto sempre de usar coisas positivas. E ele falou de um militar que deu né, o exemplo do seu testemunho, mas o contrário, infelizmente, também acontece. Eu sou professora da Secretaria de Educação e, apesar da gente ter mais flexibilidade que um militar, por exemplo, às vezes tem que trabalhar aos sábados. E convivendo com uma professora por muito tempo, ela sempre ela falou isso para mim algumas vezes. Ela fala: "Nossa, ainda bem que eu conheci você". Porque eu tinha uma impressão muito ruim dos adventistas por conta de uma colega. E falou das atitudes dela, que não convém a gente gastar o tempo aqui falando de uma coisa negativa, mas quando você não dá um bom testemunho, não é só o seu individual, você está colocando o nome da sua igreja em risco. Alguém pode falar, não, aquela igreja lá, não vou não, porque a palavra dela, eles falam uma coisa e vivem outra, né? Na parte de domingo, se não me engano, o doutor Vanderlei falou sobre desenvolver a salvação. Foi. E o autor traz aqui na sexta-feira uma pergunta que eu achei muito interessante sobre esse tema. Ele faz a seguinte pergunta: como entender o conceito de desenvolver a própria salvação sem cair no legalismo? E aí é que está o segredo. Você ter o equilíbrio de você trabalhar, de você viver, porque você já é salvo. Não há nada em nós mesmos que possamos fazer para ser salvo, nós já somos salvos pela graça de Jesus. Mas olha, tanto de tempo que nós gastamos nessas lições, nessas últimas lições, falando sobre o poder transformador de Jesus. Então, se não houver essa transformação, não vai ter adiantado nada. Então, o que que a gente precisa fazer? Manter o foco no relacionamento com Jesus.
e não no faça, na lista de faça. Quando eu falo que sou adventista, aí tem gente que fala: "Ah, você não come carne de porco, você não trabalha no sábado, você não, você não, você não". Mas o nosso foco não é esse, de não podemos fazer ou do que devemos fazer, mas é no nosso relacionamento. E é assim, por amor a Jesus, a nossa transformação ela vai acontecer de uma maneira muito tranquila, e as outras pessoas vão se preocupar muito mais do que a gente. Maravilha, que legal. Gente, olha, a gente realmente precisa, nós precisamos nos preocupar em não sermos o principal motivo para que as pessoas não queiram se aproximar de Cristo. Se nós já começarmos por aí, já vai fazer uma diferença muito grande. E é aquela coisa, né? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós receberemos poder e receberemos luz também para poder iluminar a vida de muitas pessoas que estão aí na escuridão. Eu quero te convidar para orar nesse momento. Feche seus olhos. Querido Papai do Céu, muito obrigado, Senhor, por ter nos convidado para essa missão. Nós estamos aqui, Senhor, querendo ser luzes para Ti. Então, por favor, nos encha com o Teu poder, o poder do Espírito Santo, para que nós possamos transmitir a Sua luz para outras pessoas. E para aquelas pessoas que estão ali com a luzinha apagada, que o Senhor novamente reacenda essa chama, para que nós possamos iluminar esse mundo que hoje se encontra dominado pelo pecado, mas em breve será transformado pelo Teu poder. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais Adventistas Lago Sul e até o nosso próximo encontro.